famoso ID. Guarde isso no coração de vocês. Será que nós estamos se importando de verdade com a obra missionária? Com a obra evangelística? Eu sei que é doído escutar isso. Mas é verdade, nós precisamos fazer mais. A palavra do Senhor é clara. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou e a figueira se murchou. A romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Era um tempo onde até os animais gemiam pedindo a misericórdia do Senhor. Essa situação é familiar para você? Será que a gente não vive isso, às vezes, nos dias de hoje? E qual tem sido o nosso posicionamento? Porque eu já sei que esse povo se posicionou e eu já sei que esse povo alcançou a misericórdia do Senhor, porque mais pra frente nós vemos o Senhor não só restituir, como também derramar do seu Espírito sobre esse povo. Qual tem sido a nossa entrega? Irmãos, quando eu falo de arrependimento, o Joel ele é sábio, o Senhor é sábio e ele é maravilhoso. Ele não estava falando de um espetáculo, porque às vezes a gente se engana e a gente acaba perdendo isso pro Senhor. Você se arrepende? Eu me arrependo. Aí você dobra os joelhos, você faz uma oração assim, mais ou menos. Aí eu me arrependi. Será que nós nos acostumamos, irmãos, a vir, a louvar um louvor, a escutar uma saudação, a dar paz do Senhor, a voltar para casa, jantar e assistir Netflix? Será? Tá fácil demais, irmãos. A gente precisa entregar mais pro Senhor. O Senhor está requerendo algo a mais de nós. O arrependimento, porque nós já sabemos, nessa campanha eu tenho certeza que o Senhor vai restituir coisas lindas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas antes disso, nós precisamos nos arrepender. Ter um coração quebrantado. Não fazer um espetáculo. Por isso que Joel fala: rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Joel está dizendo para mim e para você: não serve mais 30 minutos de oração, não serve mais um jejum de 5 horas, não serve mais. O Senhor sabe da sua capacidade e Ele sabe que você consegue mais. Por isso Ele te exige mais. Aleluia. Glória a Deus, não serve mais, irmãos. Não serve mais chegar aqui e fazer um espetáculo, não serve mais. Eu não sei aonde estava a sua cabeça, o seu coração nos últimos dias que você tem vindo ao culto, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor te conhece, Ele sabe da sua capacidade, Ele está requerendo mais de você. E mais que eu falo, não é sobre qualidade, é sobre quantidade. O que você tem entregado no altar do Senhor? Não cabe mais um espetáculo. Rasga o seu coração, mas rasga mesmo. E não as suas vestes, mas rasga com vontade, irmãos. Porque a partir do momento que nós nos arrependemos de todo o nosso pecado, irmãos, eu não sei vocês, eu não sei vocês, de verdade, mas eu consigo me arrepender. Eu me arrependo todo dia do que eu fazia antes. Vocês são assim também? Eu me arrependo todo dia e parece que nunca acaba. O arrependimento ele está sempre ali, martelando, mas é justamente para não fazer de novo. Será que a gente tem se perturbado assim? Será que a gente tem se incomodado assim? Que o Senhor nos dê graça, que a misericórdia dele se estenda sobre essa igreja, que a misericórdia dele nos desperte, porque o conforto espiritual é terrível. Se conformar com as situações que nós lidamos dentro e fora da casa do Senhor é terrível. Se conformar, irmãos, a gente tem sempre que ultrapassar os nossos próprios limites no Senhor. Se você orou 10 minutos hoje, amanhã ora 20. Amanhã, quando você orar 20, ora 40, 30 não, pelo amor de Deus. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Rompa barreiras na sua vida espiritual. Para que você jamais entre no modo automático. Porque às vezes a gente olha para esse povo e fala: meu Deus, que pecado terrível. Irmãos, não é muito diferente da nossa situação. Aquele povo deixou de ofertar, aquele povo deixou de entregar ofertas e sacrifícios diante do altar do Senhor. Como que está seu jejum? Como que está a sua oração? É o que eu falei, o Senhor sabe da sua capacidade. Ele sabe que você pode mais. Não se contente, irmãos, não se contente. Sabe, pega na mão
a missionária fala, missionária, bora, o seu chamado é fazer missão, eu vou fazer missão junto com você, eu quero te ajudar, eu quero fazer parte. Na obra do Senhor, para fazer o bem, para fazer o mal, a gente sempre se promete, né? Mas para fazer o bem, se prometa também, irmãos. Vai ter evangelismo, eu quero me prometer, eu quero estar ali no meio, eu quero evangelizar. Glória a Deus, que isso te incomode, que quando você deitar a cabeça no travesseiro, eu vou falar o peso, porque é mais ou menos isso que eu acredito que vem, às vezes, sobre cada um de nós. O peso de não entregar o melhor para o Senhor. Que isso chegue ao seu coração da mesma maneira que chegou no meu. E da mesma maneira que chegou no coração desse povo. E é lindo, é maravilhoso, porque no versículo 11, a Bíblia diz assim: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Se você ler um pouquinho mais para cima, está descrevendo tudo que o inimigo fez, aconteceu, como ele é, em relação àquele povo. E quando nós lemos o versículo 11, nós vemos que o Senhor ergueu a voz, e a Bíblia diz, diante do seu exército. O exército era do Senhor. Mostra que o inimigo está debaixo do controle divino. Porque o inimigo ele estava ali para assolar, para destruir. Mas ele ainda estava debaixo do controle divino. Que, como eu falei, nunca para destruir aquela igreja, nunca para destruir aquele povo, mas para despertar. Quanto tempo faz que você não se arrepende? De verdade, não precisa responder. Fala de verdade no seu coração. Faz quanto tempo que você não se arrepende de uma atitude que você teve? E irmãos, nós, como os filhos do Senhor, não precisamos nos arrepender somente daquilo que nós fazemos ao Senhor, mas daquilo que nós fazemos ao nosso próximo também. Porque nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo. Como que nós temos praticado isso? Glória a Deus. Quanto tempo faz que você não se arrepende de algo que você fez para Cristo, de algo que você fez para o seu próximo? Versículo 9. A gente vê que todas as ameaças, vou ler aqui com vocês, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como um ladrão. Lá quando a gente estava no primeiro aninho, a gente entendeu que quando a palavra acaba em AO, é futuro. Então aqui fala subirão, entrarão, farão. Tudo em ão. Significa que era algo que o inimigo faria. Eles vão fazer no futuro. Mas o que aconteceu, igreja? O versículo 12 aconteceu. Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas é de todo o vosso coração, igreja. E isso com jejum, choro, lamentação. Rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. É um convite, como eu disse, o profeta Joel ele faz absolutamente de tudo para que o povo